Olá, queridos, Pai do Senhor Jesus, graças a Deus que nos dará vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento onde nós estamos meditando na palavra do Senhor, nós temos que buscar Ele em oração e adoração, crendo que o Senhor está no controle das nossas vidas, está no controle da situação adversa em que o mundo inteiro está vivendo e está passando. É momento de nós nos curvarmos à palavra do Senhor, a oração, e buscar a sua face incessantemente. Porque a palavra de Deus diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, dizendo o Senhor, acerca desta palavra, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Neste momento eu te convido para nós meditarmos na palavra do Senhor. O meu intuito, todas as vezes que eu faço uma live no Face ou no Instagram, é com um só objetivo, é com um só propósito: propagar o Evangelho, ser boca de Deus para todos aqueles que precisam de uma palavra, que carecem de uma palavra. E eu quero nesta noite, nós estamos perto para encerrar mais um dia, falta algumas horas, minutos, mas é hora de nós estarmos meditando sempre, diariamente, dioturnamente na palavra do Senhor. Eu estou esperando você pegar a sua Bíblia e o exemplar das Sagradas Escrituras, o livro de Deus, a bússola que guia o navegante. Pega a sua Bíblia aí e vamos meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho, conforme escreveu o evangelista Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Eu gostaria que você pegasse um exemplar da Bíblia Sagrada e vamos meditar conosco no Evangelho que escreveu o evangelista Mateus, capítulo 25. E eu quero ler apenas o versículo 6. Vamos meditar no versículo 6 do capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Quero louvar a Deus por todos aqueles que estão online, que estão entrando agora nesta live para participar direto ou indiretamente. Que Deus continue abençoando você, minha amada, meu amado. Deus continue derramando saúde sobre a sua vida, lhe protegendo, lhe guardando debaixo do sangue poderoso e protetor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz no Salmo de número 91, versículo 5, que nem o mal chegará à tua tenda, nem praga alguma, nem mortandade que assola o meu dia chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem para te guardar em tudo e em todos os caminhos que você estiver. Pai do Senhor, para o nosso amigo Moreira de Lima, conhecido ali em Jaboatão dos Guararapes como Fernando Gordinho. Deus continue te abençoando, meu amigo. Esse aí é o futuro prefeito
de Jaboatão. Nós cremos que o Senhor pode colocar homens como o Senhor, tem um caráter polido, um homem que tem um nome a zelar nesta nação. Pai do Senhor também para o profeta, meu amigo, pastor Joel Silva, que está lá em São Paulo nos assistindo. Deus abençoe a tua vida, meu amado. Ao nosso irmão Israel Silva, Pai do Senhor, meu querido, que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Esperando mais algumas pessoas entrar aí na nossa live para podermos falar um pouquinho de Jesus. Está aí no título aí da nossa live sobre a candeia. E a nossa reflexão bíblica nesta noite, a nossa mensagem que traremos para os amados irmãos é justamente sobre a candeia. Eu quero falar baseado na parábola das 10 virgens, mas eu quero me deter apenas a palavra candeia. Estou aguardando mais alguns irmãos entrar aí na nossa live para podermos transmitir a palavra do Senhor. Oremos, meus queridos e amados irmãos, para que esta pandemia do coronavírus passe. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz que nada aqui na terra é duradouro. A única coisa que é duradoura é a palavra do Senhor. Passa os céus, passa a terra, mas a minha palavra, diz o Senhor, ela não há de passar. É a única coisa que não vai passar, é a palavra do Senhor Jesus. Pai do Senhor aí para o nosso irmão Adriano Silva, que também está nos assistindo em São Paulo, grande levita do Senhor. Deus te abençoe, meu querido. Glória a Deus. Nosso irmão Valdilson Correia, lá no estado do Rio de Janeiro. Graça e paz, meu amado. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Saudades de vocês. Queridos, sem mais delongas, eu quero que você tome o exemplar da Bíblia Sagrada, o livro de Deus, e abra a sua Bíblia comigo no Evangelho que escreveu o evangelista São Mateus, capítulo 25, e gostaríamos de ler apenas o versículo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo 25, e o versículo de número 6. Está escrito assim a palavra do Senhor. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhes ao encontro. Meus queridos e amados irmãos, como eu falei anteriormente, eu quero me basear no tema que eu coloquei aí como título desta live: a candeia. Haja vista que a parábola das 10 virgens, ela tem e muito a ver com o arrebatamento da igreja. Ela tem muito a ver com as duas igrejas, uma que será levada e a outra que será deixada. Mas eu quero me deter apenas à palavra candeia para subordinar o tema para esta oportunidade. O texto que nós lemos, queridos irmãos, queridas irmãs, senhoras e senhores, ele está se referindo à parábola que o Senhor Jesus ele contou para ensinar a respeito do reino dos céus
e despertar o homem para se preparar, a fim de que possa também fazer parte deste reino celestial. Todas as vezes que o Senhor Jesus, ele falava ou fala do reino, ele estava se referindo a nada mais e a nada menos do que a um reino espiritual e eterno. Ou seja, o Senhor estava falando sobre o reino dos céus. E esta parábola, aqui citada pelo evangelista São Mateus, ela é uma parábola profética. Por que ela é uma parábola profética? Ela é uma parábola profética porque ela está falando de um tempo que viria. E que nós sabemos nos dias de hoje que este tempo é a vinda de Jesus, que olhando com os olhos espirituais já é um tempo chegado, já é um tempo aonde os ponteiros do relógio escatológico de Deus já aponta para a meia-noite. Sabemos, queridos e amados irmãos, você que está me assistindo aí nesta live, que a parábola, para nós adentrarmos no tema candeia, nós precisamos mostrar o que é uma parábola. A parábola, ela contém uma linguagem comparativa que traz um ensino. O Senhor Jesus, ele está usando nesta parábola a comparação do reino dos céus com a figura de uma festa de casamento, como uma festa que acontecia todos os dias naquela época. A figura do noivo contado nesta parábola, ela está representando a sua própria pessoa. A figura da noiva, ela está representando a sua igreja fiel. E a figura do casamento está representando o compromisso que o noivo estava assumindo a sua igreja. Por exemplo, era algo comum naqueles dias o noivo oferecer um dote para casar-se com a noiva. E o dote que Jesus, senhoras e senhores, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que Jesus estava oferecendo à sua igreja foi a sua própria vida. O noivo, ele fornecia também, além do dote que era a sua própria vida, as suas vestes nupciais ou as suas vestes festivas. E aquelas vestes festivas apontavam para os convidados que estavam recebendo o convite para vir participar daquele casamento. Porque casamento sem convidado não é casamento. Da mesma forma, queridos irmãos, Jesus ofereceu à sua igreja uma vestimenta festival, que se chama vestes de salvação. A igreja de Jesus, ela recebeu a veste da alegria da salvação. Mas, além dela receber a vestimenta da alegria da salvação
e o compromisso que Jesus estava assumindo com a sua igreja aqui na terra, ele também ofereceu um outro elemento indispensável para a sua igreja. Que elemento é este? É o elemento que eu citei aí no título da live: a candeia. A candeia. Cada convidado, queridos irmãos, queridas irmãs, trazia consigo de casa uma, pois não era fornecida pelo noivo. Cada convidado que recebera o convite para vir participar do casamento trazia consigo de casa uma candeia. Por que eles traziam de casa uma candeia? Porque não era oferecida pelo noivo. A existência da candeia naquela época era porque a festa se estendia pela noite adentro. E era necessária também porque o noivo sempre chegava de noite para dar início à realização do casamento. É costume no casamento hoje a noiva se atrasar, chegar mais tarde do que o noivo. É raro o noivo se atrasar. Sempre o noivo ele é pontual, ele chega em primeiro lugar. Então, como era que se dava esse processo? Ou como se processava isso? Ninguém sabia que hora da noite o noivo havia de chegar. Por isso, a necessidade de levar azeite de reserva consigo para o caso de um eventual atraso, de uma eventual demora na chegada do noivo para com a sua noiva. Essa reserva, queridos irmãos, era também necessária porque a candeia era pequena. E por ser a candeia pequena e o azeite que era contido nela, dava apenas para iluminar uma hora durante a noite. Então era necessário os convidados que estavam trazendo a candeia levar azeite de reserva em quantidade de pelo menos, eu estava estudando aqui a Bíblia, de pelo menos 12 reposições de azeite na candeia, ou seja, uma porção de azeite para cada uma hora da noite naquela festa. Na parábola que nós lemos, se os irmãos lerem a partir do verso 1 em diante, algumas noivas não levaram azeite de reserva. E trazendo para o sentido espiritual, o que significa levar azeite de reserva? Levar azeite de reserva significa uma atitude prudente de uma noiva. Não levar azeite de reserva significa uma atitude imprudente. Daí as designações na parábola de noivas prudentes e noivas imprudentes. Finalmente, queridos irmãos, o último dia da festa era o dia da chegada do noivo. E nesse dia, ele nunca passava da meia-noite. Por quê? Por duas razões. Era a meia-noite que encerrava o prazo do seu compromisso com a noiva. Depois disso, não tinha compromisso com mais ninguém. Em segundo lugar, a meia-noite era a hora mais escura da noite. Mas deixa eu dizer um detalhe. Por ser a hora mais escura da noite, também era a hora em que as candeias mais brilhavam, tornando a festa mais iluminada. A meia-noite era exatamente uma hora em que o noivo estava
chegando. Eu não quero trazer medo a você. Eu não quero trazer uma mensagem atemorizante, mas eu quero trazer uma palavra de alerta espiritual, de exortação espiritual. Entenda bem, nós estamos vivendo um momento de treva e de escuridão espiritual no mundo, como jamais foi visto na história da humanidade. A iniquidade está se multiplicando de uma maneira tão terrível que a insensibilidade no coração dos homens e a cegueira espiritual tem crescido assustadoramente nos dias atuais em que nós vivemos. Jesus, queridos e queridas, ele falou dos 2 dias atuais como dias de grandes aflições para os homens. Jesus falou de guerra, Jesus falou de rumores de guerra, Jesus falou de fome, Jesus falou de pestilência em vários lugares. Nós estamos presenciando a pandemia do coronavírus. Só lá na Itália, o número já passou de 5.500 mortos. Os homens estão desmaiando de terror na expectação de acontecimentos terríveis que estão sobrevindo sobre o mundo. Nós entendemos, portanto, que estamos chegando a um momento que é chamado aqui no texto que nós lemos de hora da meia-noite. O versículo 6 que nós lemos diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saí-lhes ao encontro. E o que é que significa este momento aqui, senhoras e senhores, irmãos e irmãs em Cristo Jesus? É o momento do maior negrume de trevas espirituais que o mundo está vivendo como nunca viveu. O momento em que nós estamos vivendo é o momento em que o reino de Deus na terra, ou o tempo da igreja fiel de Jesus na terra, está chegando ao fim. É o encerramento do prazo do projeto de salvação de Deus para o homem. O tempo da graça está se findando. A porta da graça está se fechando. Será que os homens não estão abrindo os olhos, não estão querendo enxergar que tudo que nós estamos presenciando, ninguém nunca presenciou em toda a história de vida da humanidade? É um momento difícil. Mas deixa eu voltar para a candeia. A candeia acesa, queridos irmãos, ela era fundamental para o convidado estar preparado para a participação naquela festa do casamento. O modo de segurá-la era com a mão próxima ao rosto, para que na hora mais escura da noite, quando o noivo chegasse, ele identificasse o rosto que estivesse iluminado pela candeia. Quanto mais escura se tornam as trevas do pecado no mundo, mais acesa o Senhor quer manter a chama em nós, da candeia que está. Quanto mais escura se torna as trevas neste mundo em que nós estamos vivendo, mais o Senhor quer depositar a sua glória na vida daqueles que querem ter azeite de sobra na candeia. Um detalhe importante em relação à candeia é que a candeia aqui no contexto sagrado era de uso individual, era de uso pessoal. E ela era sempre feita de barro. Por que a candeia era
de uso pessoal e era quase sempre feita de barro, porque candeia de barro figura, ilustra o homem aqui na terra. A Bíblia diz que o homem foi feito do barro. A Bíblia diz: tu és pó, e ao pó te tornarás. Deixa eu trazer um contexto mais amplo para você entender acerca da candeia. O homem ele pode ser rico, ele pode ser poderoso, ele pode ter todos os predicados, mas em si mesmo, como homem, ele não passa de barro. Você pode ver um barro melhorado, falando inglês, fazendo plástica, usando perfume francês, mas nunca vai deixar de ser barro. Nós somos pó e cinza. E o Senhor, Ele diz para mim e para você: quer ter uma ideia do que é homem como barro? É você presenciar na estrada um acidente de carro. Você vai ver o que é o homem como barro. Quer ter uma ideia do que é o homem como barro? É você ir a um IML, ou a um pronto-socorro, ou a um hospital de câncer. Lá você vê que o homem se resume de pó e de cinza. Agora uma notícia boa para alegrar o meu e o teu coração. Todavia, a maior beleza ela está cheia e a chama do fogo do Espírito Santo está acesa nela e ela pode dar brilho para todos os que estão ao redor de si. Então entenda isso. Você como candeia de barro, você tem que ter azeite e você tem que ter fogo. Você nada mais nada menos fala do homem, porque ele é barro. E o azeite ele fala das bênçãos do Espírito Santo de Deus. O azeite está destinado àquele que aceita a Jesus como seu Salvador. E esse azeite ninguém tem o poder para dá-lo, senão o Senhor Deus, o Pai, através do seu amado Filho, Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala que a candeia deve ter o azeite e deve ter o fogo, é porque o azeite nós temos que depender unicamente do Senhor Jesus. E quando a Bíblia fala do fogo, ela está falando do amor de Deus que se manifesta na vida daqueles que creem em Jesus como uma chama acesa e que jamais se apagará. E isso na Bíblia é chamado de batismo com o Espírito Santo, selo do Espírito Santo, penhor do Espírito Santo. É assim que Deus quer nos ver. É assim que Deus quer que nós sejamos. A posição da candeia em uma casa, colocada no velador, iluminando toda a casa, iluminando também o jardim da casa, iluminando também a sala do banquete. Deus quer que nós receba e valorize a salvação de Jesus em nossa vida. Por algumas razões. Primeiro, para nós termos a candeia totalmente iluminada nesta hora da noite escura, de grandes pestilências, de grandes rumores de guerra, de noite sombria, de trevas, de provações, de lutas, de adversidade. Ele quer encher do seu precioso azeite a candeia de muitas pessoas hoje, na noite deste dia. E eu quero que você abra o seu coração para você receber a salvação em Jesus.
Eu sei que tem muitas pessoas que não é crente estão me assistindo. Jesus quer que você receba em seu coração a salvação de Jesus, a fim dele lhe preparar para você entrar no reino de Deus. E assim você não ser apanhado pelas trevas exteriores que estão aí fora. A oportunidade única de Jesus, neste momento de finais dos tempos que estamos vivendo, é um solene aviso para a entrada ainda mais real em um tempo, ou seja, na festa do reino de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa, queridos irmãos, queridas irmãs, é que o Senhor quer que você medite neste tempo oportuno que Deus ele está dando para a tua vida. A porta do reino de Deus só se abre quando a candeia está acesa e o roxo se distingue no meio da escuridão. Quando a gente vê a expressão que deixou o convite para a última hora, Senhor, abre-nos a porta, no contexto do capítulo 25 que nós lemos, quando o noivo chegou, de repente pegou aquelas 5 virgens imprudentes, insensatas, sem azeite na candeia. As 5 virgens prudentes que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a Bíblia diz que fechou-se a porta, porque aquelas virgens prudentes, além das suas candeias, elas também levaram azeite de reserva em suas vasilhas. E aquelas outras 5 virgens nécias, insensatas, gritaram do lado de fora, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. A porta do reino de Deus, ela só abre quando a candeia está acesa e o rosto se distingue no meio da escuridão. Porque nas trevas há identificação com a luz. É o brilho da candeia que identifica o servo de Jesus nesta hora da noite. E comprar o azeite depois da hora não adianta mais. A Bíblia diz que quando aquelas 5 virgens nécias, imprudentes, foram comprar azeite, não adiantou mais, porque até o dono do azeite também estava na festa. E quem é o dono do azeite? Jesus de Nazaré. Foi assim que aconteceu, queridos irmãos, queridas irmãs, nos dias de Noé. A Bíblia diz que eles não perceberam quando Noé pregou, quando Noé anunciou que o mundo seria destruído com um dilúvio. E Noé começou a construir a arca, começou a pregar o evangelho e começou a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o tempo dos fins. E eles não deram crédito a Noé. Eles não valorizaram a pregação de Noé. Eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio. E o que é que Deus está dizendo com essa palavra? Que não se deixa uma oportunidade para depois. Jesus quer que você, como candeia, você como barro, encha-se da salvação em Jesus. O primeiro presente que você tem que receber é a salvação em Jesus. E esta salvação em Jesus é enquanto a porta do reino de Deus está aberta. Não deixe para você receber esta salvação para depois. Medite na sua casa o capítulo 25 de Mateus. Aquelas 5 virgens nessa deixaram para depois e foram tarde demais. Enquanto a porta do reino está aberta, Deus quer que você o aceite.
como um presente salvífico para a sua vida. Depois que você receber Ele como seu Salvador e Senhor, Ele vai derramar o azeite na tua candeia, Ele vai derramar o fogo do Espírito sobre você. Você passará a ser selado pelo fogo do Espírito de Deus. Eu não sei se você, neste momento, está ardendo com esta palavra que foi ministrada, mas eu quero que você procure uma igreja evangélica. Se você não é crente, se você está afastado dos caminhos do Senhor, procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa e faça uma decisão para Cristo e diga: Deus, a partir de hoje eu vou te servir. Você sabe que o mundo em que nós estamos vivendo é um mundo ilusório, é um mundo de fantasias, de bel prazer. Você tem um prazer agora, daqui a 5 minutos não tem mais, o seu coração está vazio. A solidão pairou novamente dentro de você. E Deus quer que você seja uma candeia com azeite, com sal e fogo do Espírito Santo. Amém? Quero fazer uma oração por você neste momento. Curva sua cabeça onde você está. Querido Deus, eterno Pai, Senhor da glória, Senhor amado, te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos concedido. Deus, abençoa todos aqueles que estão neste momento ouvindo a Tua palavra, assistindo, Senhor, essa live que foi pregada. Que o Senhor Jesus possa perdoar-lhes os seus pecados, possa, Deus, escrever os seus nomes no livro da vida. Ó Pai eterno, dá uma outra oportunidade, Pai, a todos aqueles que estão com o coração ardendo com esta palavra. Nós somos candeias e nós precisamos da salvação, de vestes de salvação. Precisamos do Senhor como noivo na nossa vida. Precisamos do azeite, do fogo do Espírito, para não ficarmos no dia da Tua vinda gloriosa. Pai eterno, Pai amado, assim nós te pedimos, abençoa todos aqueles que estão nos seus lares neste momento, assistindo essa mensagem, que o Senhor venha derramar salvação sobre cada vida. Aqueles que estão te servindo, fortifica-lhes agora, aumenta-lhes a fé, lhe renova, lhe dá ânimo, pegue em suas mãos, que eles possam caminhar até o dia do arrebatamento da tua igreja. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe ao nosso irmão Cláudio Pedro, nossa irmã Luciana Gomes, Pai do Senhor, nosso evangelista Jackson Barbosa, nosso irmão Antônio Silvino, nossa amiga Sônia Macena. Deus te abençoe, Sônia. Queremos também agradecer ao nosso diácono Aldair Cícero Estives, nosso amigo Adriano Silva, levita, que está aí em São Paulo. Deus te abençoe, meu querido. Também ao nosso amigo Gabriel Buarque Felipe, também nos assistiu. Nosso amigo Flávio Galvão, Deus te abençoe, Flávio. Enfim, a todos aqueles que compartilhou, assistiu esta live, Deus abençoe, que o Espírito Santo venha nos ajudar, venha nos encorajar, em nome de Jesus. Amém? Pai do Senhor para todos, até breve, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.